E partindo dali Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia, Deus. Vamos levantar a Bíblia para o alto e vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, Aleluia. Deus de maravilha, Deus de poder, Pai, eu te apresento para esta palavra lida, Pai. Meu Deus, aleluia, me usa, Pai, pela tua misericórdia. Me usa, Pai, pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Fala conosco, Pai, fala com cada um de nós. Aleluia, Pai, porque quando nós se reúne, Pai, não é em vão. A tua palavra diz: onde estiver um, estiver dois, estiver três, o Senhor está no meio. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Aleluia, Deus. Irmãos, aleluia. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. O salmista Davi, ele disse: me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Sabemos, né, irmãos, que na casa do Senhor, irmão, aleluia, é motivo de nós se alegrar. É motivo de nós, aleluia, se alegrar. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E eu estava em casa, irmão, aleluia, quando soube que eu ia pregar. Louvado seja Deus. Porque toda vida que eu tenho a oportunidade para pregar, irmão, fico pensando, aleluia, fico, louvado seja Deus, Aleluia, Deus. falando com Deus sobre uma palavra. Porque pregar, irmãos, aleluia, nós temos que pregar o que nós vivemos, não é verdade? Aleluia, Deus. Porque cada um de nós é prestar conta, irmão, com Deus. Aleluia. Cada um de nós. E a palavra de Deus, ela é pura, ela é viva, é eficaz. Glória a Jesus. A palavra de Deus é como um martelo que esmoece a penha. Aleluia. A palavra de Deus, aleluia, é como uma espada de 2 gumes, irmãos, que penetra até a divisão da alma e das medulas. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Estou feliz por todos, aleluia, pela irmã Luana e louvado seja Deus. É a irmã dela, louvado seja Deus. Estamos felizes por vocês terem vindo aqui adorar a Deus conosco. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe as irmãs. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, aqui a palavra de Deus vai nos falar a respeito, aleluia. O título diz: a cura de 2 cegos e um mudo. E a Bíblia diz que, versículo 27, partindo dali Jesus seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Versículo 28, e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhe disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Aleluia. Jesus fez uma pergunta, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Versículo 28. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Quando, aleluia, louvado seja Deus, quando eu leio essa palavra, irmão, lembro das outras na Bíblia Sagrada. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus pergunta para aquele homem, o paralítico, pergunta para ele dizendo:
qualificação. Irmão, Jesus ele perguntava se aquela pessoa queria ficar são, se aquela pessoa queria ficar curada, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus, porque nós sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Jesus poderia fazer, aleluia, estender as mãos, aleluia, ele ser curado. Mas Jesus chega para ele, aleluia, fala para ele, perguntando para eles, Aleluia, Deus. aleluia, vós credes que eu possa fazer isto? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aquele homem, irmãos, o paralítico disse, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele disse, aleluia, antes que eu vou, vai um primeiro do que eu. Aleluia. Desce um primeiro do que eu. Louvado seja Deus. Mas aquele homem não entendeu que estava perguntando era Cristo. Aleluia, Deus. Era Jesus Cristo de Nazaré que estava perguntando. Qualificação. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Qualificação. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é tremenda. Louvado seja Deus. Aqui continuando no versículo 28. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus lhe disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Eles acreditaram que Jesus Cristo poderia, aleluia, curá-los. Glória a Jesus. Eles acreditaram que Jesus tinha todo o poder. Aleluia, Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus falou, é-me dado todo o poder. Vamos ler, Aleluia, igreja. glória a Jesus. Quem quiser acompanhar, louvado seja Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Jesus. Quantos podem dar aleluia? Quantos podem aplaudir a Jesus Cristo de Nazaré? Jesus falou no versículo, livro de Mateus capítulo 28 e versículo 18, diz a palavra do Senhor. E chegando-se, Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado, repita após mim, igreja, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é tremendo, irmão. Jesus, o próprio Cristo falou, é-me dado todo o poder. Aleluia. Você crê, irmãos, que Ele tem todo o poder? Você crê que Ele pode operar? Você crê que Ele pode fazer o milagre? Você crê que Ele é Deus no céu e na terra? Aleluia, Deus. Aleluia, igreja. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, aqueles homens, eles eram cegos, igreja. Aleluia, Jesus. Sabemos que uma pessoa que é cega, ela não pode ver, ela não pode enxergar. Glória a Deus. Mas aqueles homens tiveram, aleluia, encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. A palavra do Senhor, louvado seja Deus, nos diz, aleluia, que estes homens, aleluia, clamaram a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Clamaram a Ele. Glória a Deus. Meu Deus. Senhor é Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, é tremendo, não é verdade, igreja? Eles clamaram aquele que tudo pode. Glória a Deus. Eles acreditaram, igreja, que Jesus poderia curá-los. Aleluia, Que Deus. Jesus poderia fazer aquele milagre. Aleluia, Jesus. É interessante, irmão, na Bíblia Sagrada, que aquela mulher do fluxo de sangue, aleluia, ela teve fé, não é verdade? Ela teve fé e ela disse para si mesma, se eu somente tocar. Aleluia. Tocar em quem?
tocar em Jesus. Se eu somente tocar em Cristo, Aleluia. ela ainda fala, serei curada deste mal. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Serei curada deste mal. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus, aleluia. E aqui na Bíblia Sagrada, no texto, voltando ao texto, igreja, a Bíblia diz no versículo 29, tocou então os olhos dele, dizendo, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Tocou então os olhos dele, dizendo, seja vos feito segundo a vossa fé. Aleluia, Jesus. Irmãos, tem passagem na Bíblia Sagrada que Jesus, ele não toca, mas aleluia, que me chama a atenção naquela passagem dos 10 leprosos, que Jesus não toca neles. Aleluia. Mas Jesus falou, ide e mostrai aos sacerdotes. Glória a Deus, aleluia. E aqui Jesus tocou neles, não é verdade? Tocou nos olhos e ainda falou, seja conforme a vossa fé. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, a vossa fé. Primeiro Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer isto? Aleluia, Jesus. E eles disseram, sim, Senhor. Aleluia, Deus. Será, irmão, aleluia, que você falou isso para Jesus? Glória a Você Deus. falou isso para Deus? Aleluia. Eu creio, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Eu creio, Deus, que Tu pode fazer o milagre. Aleluia, Eu Deus. creio, Deus, que Tu pode operar. Eu creio, Deus, que Tu é o Deus dos milagres. Glória a Jesus. Porque esses homens eles não viram a Cristo. Eles só ouviram a voz. Glória a Deus. Como nós não vimos a Cristo, irmão. Glória a Deus. Mas pela fé nós cremos que Ele existe. Aleluia, Jesus. Só o E Senhor esses homens só ouviram a voz. Eles não viram. Aleluia, Deus. Aleluia. O título diz a cura de 2 cegos e um mudo. Além de Jesus curar 2 cegos, ainda tinha um mudo, irmão. Aleluia, Jesus. Que Deus tremendo, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Este é o Deus que tudo pode. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória Esse a é o Deus, aleluia, dos exércitos. Aleluia, Jesus. Aplauda Jesus, igreja. Versículo 30. E os olhos lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Aleluia. Meu Deus. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Aleluia, Deus. Jesus pediu para que ninguém soubesse daquilo, Aleluia, Jesus. do milagre que aconteceu, não é verdade? Glória a Mas aleluia, irmãos, eu creio que eles ficaram maravilhados, que não aguentaram, irmão. Aleluia. Aleluia, gente, ninguém pode saber. Mas eles foram divulgar. Glória a Eles Jesus. foram divulgar o que, irmão Tiago? Os milagres. Aleluia. Eles foram divulgar que Jesus, aleluia, deram vista para eles. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E os olhos, versículo 30, e os olhos lhes abriram. E Jesus ameaçou, dizendo, olhai, ninguém o saiba. Aleluia. Mas tendo ele saído, divulgar a sua fama Oh, glória a Deus. por toda aquela terra. Aleluia, Jesus. Meu Deus. É salvo, glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus. Aqui no livro de Lucas, capítulo 7, Glória, glória a Deus, aleluia. para quem quiser acompanhar, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, aleluia, capítulo 7, versículo
11, versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 16. E todo se apoderou, e de todo se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele toda esta fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinha. Aleluia, glória a Deus. A fama de Jesus, irmão, correu. Porque eram muitos milagres, irmãos, que Jesus operava. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Jesus, aleluia. Aquela mulher, irmão, estava passando uma situação difícil, igreja. Aquela mulher tinha perdido o seu marido. Agora ia enterrar o seu filho, irmão. Aleluia. E Jesus aparece. Jesus apareceu e teve íntima compaixão por ela. Aleluia. Disse: não chores. E falou para os jovens: esquive, jovem, eu te digo, levanta. Aleluia, Deus. Levanta. Glória a Jesus. Meu Deus. Aleluia. Aquele homem era, louvado seja Deus, estava no templo da porta chamada Formosa. Glória a Deus. E há dois varões. Aleluia. Pedro e João. Glória. Eles iam para o templo na hora nona, irmãos. Aleluia. Orar para o templo, falar com Deus. Glória a Jesus. E o que acontece ali no templo, igreja? Acontece que um homem estava mendigando, pedindo esmola. E vem João e Pedro, aleluia, João e Pedro para o templo. Aleluia. E quando, aleluia, ele olhou para Pedro e João, aleluia, esperando receber alguma coisa, mas não receberam nada. Aleluia, Jesus. Mas Pedro, aleluia, falou, Pedro e João, fitaram os olhos dele e falou: olha para nós. Aleluia. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus. Não, você não entendeu. Eles falaram que eles não tinham prata e nem ouro, Aleluia. mas ele tinha Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantos tem Cristo aqui? Glória a Deus. Quantos tem Jesus? Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Foi ele que morreu por mim, morreu por, aleluia, morreu por toda a humanidade. Foi este Jesus que Pedro e João falou: olha, olha, nós não temos prata e nem ouro, mas nós temos Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paulo falou, aleluia, que nada pode nos separar do amor de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nada, igreja. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso, aplauda Jesus. Aleluia. Meu Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Nós não temos prata e nem ouro. Aleluia. Louvado seja Aleluia, Deus. Deus. Este Deus é tremendo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Louvado seja Deus. Aqui, voltando para o texto, irmãos. Meu Deus. Glória a Jesus. Este Jesus, irmão. Este é o Jesus, aleluia, que morreu na cruz do Calvário. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 4. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 4 em diante. E Jesus respondendo, disse-lhe, ide e anunciai a João. Olha aqui tremendo. Anunciai a João as coisas que ouvi e vedes.
Os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Glória a Deus. Glória a Deus. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Aleluia, Deus. Diga aí, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Vai lá e diz a João, Glória a Jesus. meu Deus. Glória a Deus. Vai lá e diz a João que os cegos veem. Aleluia, Deus. Vai lá e diz a João que os coxos andam. Aleluia. Vai lá e diz a João que os paralíticos, os leprosos, aleluia, são limpos. Aleluia. Vai lá e diz a João que os surdos ouvem. Oh, glória. Aleluia. Vai lá em João e diz que os mortos são ressuscitados. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui também no livro de Mateus, capítulo 4. Irmãos, eu não canso de falar as maravilhas de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que por onde Jesus passava, Ele curava. Por onde Jesus passava, aleluia, Ele fazia milagres, irmãos. Aleluia, Deus. Ele fazia sinais e maravilhas. Glória a Deus, O aleluia. próprio rei Nabucodonosor, ele afirmou com a sua própria boca. Ele opera sinais e maravilhas. Ele salva. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Aleluia. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí vai afirmar de novo, irmão, sobre a fama de Jesus. Vai falar de novo aqui no evangelho de Mateus. E a sua fama correu por toda aleluia, por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam cometidos de várias enfermidades Aleluia, e Jesus. tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, ele os curava. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, eu fico, louvado seja Deus, eu fico, aleluia, imaginando, irmãos, como era a cara das pessoas. Aleluia, Jesus. Aleluia, olha, o paralítico levantou. Aleluia. Olha lá, o cego ele está vendo agora. Aleluia, Jesus. Aquele que não andava, ele está andando agora. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha aquele homem que era endemoniado, aleluia, ele está liberto. Glória a Deus. Aleluia, Está Jesus. entendendo, igreja? Glória a Deus, aleluia. Jesus. Jesus veio à terra para isto, irmão. Glória a Para Jesus. fazer a vontade do Pai. Aleluia, Jesus. Imagina comigo, irmão, o privilégio de ver um cego ver, cooperador Romero. Imagina comigo ver um paralítico andar. Aleluia. Imagina comigo se eu e você de toda a igreja estivesse com Pedro e João, irmão. Naquela hora que aquele homem levantou. Glória a Deus. Meu Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Imagina os privilégios que os discípulos tiveram. Aleluia. Aleluia, Jesus. Imagina, irmão, fecha os teus olhos. Glória a Deus. Fecha os teus olhos agora, imagina, irmão. Aleluia. Imagina, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Este Jesus, irmão, o mesmo Jesus que eu e você serve. Glória a Jesus. Este mesmo Jesus, aleluia, é o que morreu. Aleluia. É o mesmo que ressuscitou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Darai de cai, lalai de caça, labrastúria. Glória a Deus. Darai de cobe, redecai. Aleluia, Jesus. Devassa, labra cobe, redecai. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Meu Deus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Imagine, igreja. Este mesmo Jesus, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus apareceu para, aleluia, os discípulos, apareceu para Maria Madalena. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia,
Tomé não estava acreditando. Aleluia, Deus. E Jesus foi lá até Tomé. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus foi até Tomé, vê Tomé. Vê meus dedos, vê minhas mãos. Aleluia. E Jesus falou uma palavra para Tomé. Bem-aventurados que não viram, mas creram. É nós, é nós. Você pode dar glória a Deus. É nós, igreja. Bem-aventurados são os que não viram, mas eles creram. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós não vimos a ele ainda, irmão. Mas eu quero ver ele. Eu quero ver os apóstolos. Eu quero ver Paulo. Eu quero ver este homem chamado Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, que curou os paralíticos, que fez o cego andar. Aleluia, perdão, que fez o cego enxergar, irmão. Aleluia. Este mesmo Jesus Glória a Deus. que foi levado ao matador, e como ovelha muda ele não abriu a sua boca. Aleluia, Deus. Você tem ideia disso, irmão? Aleluia. Você tem ideia de ser levado e não abrir a boca? Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, Jesus amado, Jesus querido. Glória a Deus, aleluia. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Dá glória a Deus, aleluia, aplauda Ele. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Esse Jesus é tremendo. Aleluia, Jesus. Este mesmo Jesus, Ele libertou o gadareno. Este mesmo Jesus, aquele homem estava morando nos sepulcros, igreja. Aleluia, Deus. Este mesmo Jesus, aleluia, teve encontro com o gadareno. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ninguém podia amansar aquele homem. Aleluia. A Bíblia diz que ninguém podia amansar aquele homem porque ele estava possesso de uma legião. Mas para Jesus, irmão, Glória a Deus. aleluia, a Bíblia diz que as cadeias, aleluia, foram despedaçadas, irmão. Glória a Deus. Foi feitos em migalhas. Aleluia, Deus. Diga aí. Mas quando Jesus aparece, ele, aleluia, os demônios disseram: já vieste nos atormentar Aleluia, Deus. antes do tempo, Filho do Altíssimo. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele homem foi liberto, igreja. Oh, glória. Qual era a situação daquele homem, irmão Tiago? Ele estava morando nos sepulcros. Ele estava sofrendo, irmão, Aleluia. porque era espírito maligno na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, imagina eu e você perto de Jesus nessa hora. Aleluia. Imagina eu e você perto de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deste Jesus que, aleluia, os cegos creram. Os cegos disseram, aleluia. Jesus perguntou: vocês, aleluia, vocês crentes que eu, vocês vós crentes que eu possa fazer isto? Aleluia. Ele está perguntando para mim e para você. Aleluia. Você crê que ele pode? Aleluia, Jesus. Aleluia. Você crê, irmão, que ele pode salvar a tua família? Oh, glória. Glória a Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você crê que ele pode fazer isto? Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A Aleluia. passagem que lemos, irmãos, aqui no livro de Mateus, Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. versículo 25, diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 25.
E seguiu uma grande multidão da Galiléia e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, eram muitas pessoas. Aleluia. Aleluia a Deus. Quantos paralíticos foram curados? Glória a Deus, aleluia. Quantos cegos foram curados, irmãos? Aleluia a Deus. Quantos lunáticos foram curados? Glória a Deus. Pessoas que estavam em tormentos, irmãos. Moléstias. Pessoas endemoniadas, irmãos. Aleluia a Deus. Foram curadas por Jesus Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Foram libertas por Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Acometidos de várias enfermidades. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Irmãos, Glória a Deus, aleluia. eu confesso aos irmãos que se eu fosse, aleluia, se eu tivesse na hora, se eu pudesse contemplar essas maravilhas, eu ia chorar muito. Aleluia, Jesus. Ia chorar, ia pular de alegria, ia sair correndo, dando glória a Jesus, Deus. aleluia. Você tem ideia dessas maravilhas, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como aquele pai de família ficou quando Jesus curou o filho dele. Aleluia. Que a Bíblia diz que ele se jogava na água e no fogo, o Espírito. Aleluia, Deus. Os discípulos não puderam expulsar, mas Jesus pôde. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, aleluia, expulsou aquele Espírito. Aleluia, Deus. Como é que aquele pai de família ficou, irmão? Glória a Deus. Que ele estava vendo a situação do filho e não podia fazer nada. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando ele teve encontro com Jesus, Jesus ainda falou para Jesus: me ajuda na minha incredulidade. Aleluia, Deus. Aí Jesus dá uma palavra para ele dizendo: tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Irmão, você tem ideia desse Cristo, irmão? A pessoa estava ali aflita e Jesus, aleluia, tudo é possível ao que crê. Se você crê, você vai receber este milagre. Glória a Deus. Aleluia. Se você crê, o seu filho vai ser liberto. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aplaude, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, versículo 32, voltando para o texto, livro de Mateus capítulo 9, versículo 32, diz a palavra do Senhor: e havendo-se ele se retirado, trouxeram-lhe um homem. É tremendo. Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Aleluia. Jesus, aleluia, fez aquele milagre na vida dos dois cegos. Aleluia. E depois disso, ainda trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aplauda Jesus. Glória a Jesus. Dê glória a Deus, dê aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Você pode dizer isso? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Vejamos que Jesus, aleluia, Ele curou dois cegos. Glória a Deus.
E depois de Jesus fazer estas maravilhas, ainda trouxeram um homem mudo e endemoniado. Aleluia, Deus. Jesus Cristo, irmão, Ele salva e liberta. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E leva para morar nos altos céus. Aleluia. Estes homens foram curados por Jesus Cristo. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Imagina comigo, irmão. Aleluia. 2 cegos foram curados. Aleluia. Aí depois disso, desta maravilha, desses milagres, trouxeram um homem mudo e endemoniado. Aleluia. Agora Jesus vai, aleluia. Louvado seja Deus. Jesus agora vai, aleluia, curar, vai fazer, aleluia, mais milagres Aleluia. na vida de um homem que é mudo, que não fala. Glória a Deus. Além do homem ser mudo, o homem ainda é endemoniado. Aleluia, Deus. Tem ideia disso, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Este Jesus é poderoso. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus. Aí imagina agora, irmão. Nós vimos 2 cegos que foram curados por Jesus. Agora nós vamos ver outro homem Aleluia. que além de ser mudo, é endemoniado. Glória a Deus. E agora Jesus, aleluia, aleluia, vai curar este homem. Aleluia, Deus. Além de, aleluia, de restaurar sua vista, ainda vai ser expulso de um espírito imundo. Aleluia, ainda vai ser liberto. Está entendendo? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Meu Deus. Aleluia. Este mesmo homem que eu estou falando, nós vai ver ele lá no céu. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Nós vai ver a face deste homem. Aleluia, Deus. Deste homem que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a O Deus. castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia, Jesus. Irmão, quero dizer algo para a igreja. Glória a Deus. Não importa, irmão, o que aconteça com você. Lembre do apóstolo Paulo. Lembre-se o que ele falou. Glória a Jesus. Nada pode separar você do amor de Jesus. Aleluia, Deus. O homem era tão firmado na fé, cooperador, que ele falou que nem a morte. Aleluia. Você tem ideia disso, irmão? Aleluia, Nem a morte Deus. pode separar nós de Cristo. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Nada pode nos separar desse Cristo, irmão. Por que, Aleluia. irmão, você está dizendo isso, companheiro do diabo? Glória a Deus. O Aleluia. arrebatamento pode acontecer agora. Aleluia, Jesus. Aí eu te pergunto, Glória, aleluia, glória a Deus. Aleluia. nós temos que se preparar ou nós temos que estar preparados? Aleluia. Está entendendo, igreja? Aleluia, Deus. O homem era firmado, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem o povo, nada, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 33, igreja. Olha o que a Bíblia diz. Agora, meu Deus. Aqui é tremendo, né, igreja? Aleluia, Jesus. Aleluia. Trouxeram um homem, repita comigo, trouxeram um homem Homem. mudo e endemoniado. Endemoniado. Aleluia, Jesus. Agora você vai repetir após mim o versículo 33. Expulso o demônio, O demônio. falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, pode aplaudir. Glória a
você está entendendo a mensagem, pode aplaudir. Aleluia, Senhor é Deus, aleluia. Meu Deus, diga glória a aí. Deus, aleluia, Jesus. Expulsou o demônio. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Oh, Deus tremendo, igreja. Aleluia. Expulsou o demônio. Falou o mudo. Aleluia. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diga aí, irmão. Aleluia. Jesus falou a mesma coisa, aleluia. Jesus falou, eles que falaram, mas Jesus falou do centurião, que nunca viu tanta fé como a daquele homem. Glória a Deus. Aonde foi? Em Israel. Diga aí. Aleluia, Deus. Meu Deus, é tremendo. Glória a Jesus. Hoje é a sexta volta desta campanha. Glória a Deus. A Bíblia diz, aleluia, está baseado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. O tema, a palavra que liberta. Aleluia, Deus. Aleluia, a palavra de Deus, ela é tremenda. Ela Glória é a viva, ela é eficaz. Aleluia, Jesus. Além de Jesus, irmão, fazer esses milagres, os fariseus estavam se levantando Glória, glória a Deus. contra a vida de Jesus. Aleluia, Jesus. Diga aí, meu irmão. Deus, aleluia. O homem fez 2 cegos, deu a cura a 2 cegos. Aleluia, Jesus. Além de um mudo, além do homem ser mudo, é endemoniado. Aleluia, Deus. Aí o homem falou e Jesus expulsou aquele demônio, irmão. Aleluia, Jesus. Aí Jesus, aleluia, os fariseus vão julgar Jesus, Aleluia. blasfemar contra Jesus. Glória a Deus. Versículo 34. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios. Olha, irmão. Pense no afronto, irmão. Glória a Jesus. Está Aleluia. entendendo? Glória a Deus. Jesus fez milagres, irmãos. Aleluia. Aí os fariseus, aleluia, Aleluia. viram aquilo e foram blasfemar contra o Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Mas eles estavam errados, irmão. Glória a Deus. Eles estavam errados sobre Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Glória a Deus. Oh, Aleluia. glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Está passando. Aleluia, Glória a Essa mensagem. Deus, aleluia. 2 homens que eram cegos, eles foram curados. O homem que era mudo, agora falou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqueles demônios Jesus expulsou. Aleluia, Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia aqui no Evangelho de... Se não me falha a memória. Aleluia. É Lucas, se não me falha a minha memória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. É não. É no Evangelho de João. Aleluia. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre este mesmo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 1. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dar aleluia? Aleluia. Quantos podem aplaudir a Jesus Cristo de Nazaré? Aplaude, irmão, ele merece. Aleluia, Jesus. É Evangelho de João, capítulo 9. Versículo a partir do 1. Olha o que a Bíblia diz. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais,
para que nascesse cego. Fizeram uma pergunta a Cristo. E Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aleluia. Versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Aleluia. O que o texto diz, irmão? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6: tendo cuspido na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Aleluia. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, Jesus disse para ele: vai lá, vai. Aleluia, Jesus. Jesus disse, deu uma ordem para ele: vai. Glória a Deus. E ele foi, fez tudo o que Jesus falou, e quando ele voltou, já voltou vendo, já voltou enxergando. Aleluia. Aleluia. O milagre foi automaticamente. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga aí. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o que me chama mais atenção nesse texto, olha o que a Bíblia diz. Versículo 9. Uns diziam: é este, e os outros parece ser com ele. E ele dizia: sou eu. Aleluia. Aleluia. Versículo 10. Diziam-lhe: pois como se te abriram os olhos? Fizeram uma pergunta. E ele respondeu e disse-lhes: um homem chamado, repita após mim, igreja. Um homem chamado Jesus fez lodo e entoou-me os olhos e disse-me: vai. Aleluia. Quantos podem aplaudir a Jesus? Diga aí, este milagre. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse para ele ir. Aleluia. Vai. Jesus não disse assim para ele: tu vai, mas Jesus disse para ele: tu vai. Mas Jesus não disse: olha, quando tu voltar, tu já vai estar enxergando. Não. Aleluia, Jesus. Vai lá. Glória a Deus. Jesus pediu para ele ir lá e fazer tudo o que Jesus mandou. Aleluia. Mas em nenhum momento Jesus disse: olha, quando tu fizer tudo isso, tu já vai enxergar. Aleluia. Não, Glória irmão. a Jesus. Ele deu uma ordem: vai. Aleluia. 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 Ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Aleluia. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus que dantes era cego, e era no sábado. O dia que Jesus era mais criticado era no sábado, Aleluia. porque Jesus não parava. Aleluia. Glória a Deus. Ele aleluia. não parava, igreja, de fazer as maravilhas. Aleluia. E era no sábado, quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Aleluia. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar: lhe como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Aleluia. Aleluia. Glória a Meu Deus. Irmãos, aqui Glória é a tremendo. Jesus. Igreja. Aleluia. Versículo 32 para adiantar. Versículo 32. Desde o princípio do mundo,
Nunca se ouviu que alguém, meu Deus, nunca se, aleluia, se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Aleluia. Versículo 33. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Está entendendo? Glória a Deus. Se não fosse de Deus, nada poderia fazer. Aleluia. E o que foi que Jesus falou para o discípulo? Sem mim, o que podeis fazer? Aleluia. Nada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui para o versículo 35, irmão. Estou quase concluindo a mensagem, amém? Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Quantos podem dar aleluia? Quantos podem aplaudir a Jesus? Irmãos, aqui me chama muita atenção. Aqui eu fico mais maravilhado ainda. Aleluia. Aqui é tremendo, irmão. Versículo 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Aleluia. Repita após mim: crês tu no Filho de Deus? Deus. O próprio Cristo fez uma pergunta para aquele homem Aleluia. que em outras horas, aleluia, ele era, louvado seja Deus, ele não podia ver, não é isso? Glória a Deus. Ele não podia enxergar, não é isso? Aleluia. Aleluia. Versículo 36. E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor? Para que, meu Deus, para que nele creia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Está entendendo, irmão? Aleluia, Jesus. Ele fez uma pergunta também para Cristo. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto? Aleluia. Aleluia. É aquele que fala contigo. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir. Diga aí, irmão. Tu crê no Filho de Deus? Aleluia. Tu crê no Filho de Deus? Glória a Deus. Senhor, quem é Ele para que eu creia nele? Meu Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. E aquele homem respondeu para Cristo: Senhor, quem é Ele? Senhor, quem é Ele para que eu creia nele? Aleluia. Aí Jesus vai dar outra palavra: tu já tenho visto. Glória a Deus. É aqui a palavra-chave, irmão. Está entendendo? É a palavra-chave. Tu já tenho visto. Aleluia, Deus. É aquele que fala contigo. Glória a Deus. Aleluia. Diga aí, irmão. Glória a Deus. O operador Romero, acho que ele teve um impacto, irmão. Aleluia, Deus. É aquele que está falando com você. Glória a Deus. Diga aí. Oh, Deus tremendo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Tu já tenho visto. Aleluia. É aquele que fala contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Ele cura, irmão, ele liberta. Ele faz maravilhas. Aleluia, Jesus. Fique com esta palavra, irmão. Glória Versículo 38. E ele disse: e o homem respondeu que era cego de nascença. Ele disse: creio, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele estava afirmando que estava acreditando em Cristo. Aleluia, glória a Deus. E os cegos também, irmãos, ele acreditava. Aleluia. Eu quero te dizer algo, creia. Jesus falou para aquele homem
Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Eu não sei, irmão, qual é o teu pedido a Deus. Eu não sei qual é a circunstância, a razão. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não sei, aleluia, qual é o seu estado, mas Ele sabe. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei como está a sua casa, o seu lar. Mas eu quero te dar uma palavra. Eu quero ser profeta nesta noite para te dizer: acredite que Ele pode. Acredite que Ele pode mudar o que está, aleluia, de cabeça para baixo. E Ele pode botar de cabeça para cima. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você crê? Glória a Deus, aleluia, Jesus. 8h57. Eu quero ser grato a Deus por esta palavra. Eu creio que Deus falou, irmão. Aleluia. Falou comigo e com você. Aleluia, Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Fique com esta palavra, a palavra de Deus. Aleluia. A palavra que é viva. Glória a Deus, aleluia. A palavra, irmão, a palavra do Senhor diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aleluia, Deus. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Eu Deus, quero aleluia. agradecer ao meu Deus por esta palavra, por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E a igreja recebe o cooperador.